Boa tarde a todos os presentes na sala. Boa tarde à nossa convidada, a Beatriz, que aceitou generosamente compartilhar conosco uma conversa agora nessa sala que nós intitulamos a Sala 6, Conversa sobre Arte e Cultura durante a Pandemia. Essa sala faz parte das atividades, das ações que a PREC está desenvolvendo, a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFPEL, está desenvolvendo neste momento. Essa é uma dentre várias salas que estão acontecendo. Então, desejo a todos que sejam bem-vindos. Teremos aí uma hora de uma agradável conversa com a Beatriz. Antes de a gente começar, eu gostaria de dar alguns avisos às pessoas que entraram na sala um pouquinho mais tarde, alguns talvez já tenham ouvido, mas durante a fala da Beatriz é importante que as pessoas mantenham seus microfones desligados, porque senão capta os ruídos dos ambientes das várias casas e isso compromete a transmissão, tá? Depois que ela terminar a fala, sim, a ideia é que a gente possa abrir os microfones, fazer as perguntas pessoalmente, ou se quiserem, inclusive, abrir as câmeras também é interessante. Nesse momento, deixamos a câmera somente com a Beatriz, mas depois, na conversa, a gente amplia isso, tá? E em algum momento, mais para o final, eu vou colocar um link aqui no chat. A gente está certificando para quem tem interesse, então esse link vai remeter a um Google Forms e as pessoas que queiram ter um certificado por essa atividade colocam seus dados e depois a gente encaminha o certificado, tá? Eu acho que é isso, então eu passo a palavra para a Beatriz, que vai ter uma fala sobre o tema, o título é Lê uma História para Mim, Dicas para Criar e Manter o Hábito da Leitura. Eu vou sair tirar minha câmera também, deixar somente você, mas estamos todos aqui, tá bom? Tem a palavra, Beatriz. Obrigada, Silvana. Boa tarde para todo mundo que está aí, que eu não sei ainda quem são, só alguns. Eu sou a Beatriz, formada em Letras pela UFPEL, fiz mestrado em Literatura Brasileira na URGS, e já trabalhei muito com leitura com pessoas de todas as idades, já fui alfabetizadora, e trabalhei muito na alfabetização com leitura literária, e ultimamente eu tenho me dedicado mais à gravação de textos literários para pessoas com deficiência visual. Então, é um trabalho que eu faço voluntariamente, com muito prazer, é uma tarefa que me encanta, e eu tenho sempre essa necessidade de estar ao redor dos livros. E foi por isso que eu fui chamada aqui hoje. Então, para não me distanciar do meu objeto, eu trouxe aqui um livro que veio na coleção que é distribuída pelo Itaú, Leia para uma Criança, e é esse aqui, O Mundo Inteiro, e eu vou ler só um pedacinho dele, que é para dar o gostinho, assim, sobre as coisas que a gente vai conversar a seguir. É da Liz Garton Scanlon, as ilustrações são da Marla Freise, que são maravilhosas, e a tradução é de uma poeta nossa brasileira, Marília Garcia, que já ganhou o prêmio Oceanos, que é um prêmio super importante da língua portuguesa. Então, é um livro que está... no original ele é maravilhoso, e a tradução é um outro trabalho muito lindo. Então, eu vou aproximar um pouquinho, talvez vocês não enxerguem bem as gravuras, mas é só para convidar para a gente ter esse sabor de alguém lendo uma história para a gente. O Mundo Inteiro. A rocha, a pedra, a areia, o seixo. O braço, o ombro, o rosto, o queixo. Um buraco para cavar e uma concha para guardar. O mundo inteiro é um vasto lugar. O mel, a abelha, o favo, o zumbido, o sabugo, a espiga, o milho cozido, o tomate vermelho,
a erva de cheiro. O mundo inteiro é um canteiro. Opa. O tronco, o toco, o ramo, o carvalho. Trepar no alto, ficar sobre o galho. Ver a manhã passar neste abrigo. O mundo inteiro é novo e antigo. Tem muito mais coisas bonitas depois, continuando essa leitura. E eu começo, então, pensando um pouco nessa questão que a gente está vivendo agora em casa. E muita gente fala, né? Quando eu digo, eu sou leitora, eu leio muito, eu gosto muito de ler e tal, e as pessoas dizem, eu gostaria de ler mais, eu gostaria de ter esse hábito, não tenho tempo. Então, hoje, nos dias de isolamento, a gente tem tido, né, um tempo, embora a Silvana tenha dito que nos últimos dias ela não tem tido tempo nenhum, porque está nessas tarefas, né, de trabalho em casa, mas a gente está se acostumando a estar em casa e tem momentos em que fica sobrando um tempinho. Então, é uma ocasião maravilhosa para começar esse hábito, né, de leitura, de se aproximar dos livros e, mais do que nunca, de compartilhar o hábito com as crianças que tiver em casa. Tem muitas dicas, né, de como se formar leitores e tal. Eu acho que a primeira delas, e quem estuda leitura, sempre fala que a primeira dica de todas deve ser a de que os adultos sejam leitores, né? Porque as crianças costumam repetir os comportamentos dos adultos com quem elas convivem. Então, se o adulto lê, naturalmente vai ser uma atividade que é comum em casa e que desperta também o interesse nas crianças. Eu gosto sempre de fazer uma diferenciação entre ler histórias e contar histórias, né? Contar histórias se refere a um relato, né, livre, que a gente sabe de memória, ou que a gente inventa na hora, ou uma coisa que aconteceu hoje comigo e que virou uma anedota, né? Mesmo histórias clássicas que a gente sabe decor e que conta, né? E que não tem o livro. A gente conta de memória, de improviso e é livre, né? E a diferença de ler uma história que pede o objeto livre. Então, tem uma valorização do texto, tem um compromisso de fidelidade ao escrito, né? Então, é sobre isso que eu vou falar. Eu trabalho com leitura de histórias. Eu faço questão de estar com o livro na mão, e eu acho que quando a gente vai ler para uma criança, quando a gente vai disponibilizar uma história para uma criança, é sempre bom marcar essa diferença, né? Então, eu vou te contar uma história, e eu vou ler uma história para ti. Então, que desde cedo a criança saiba também a diferença entre contar e ler. Voltando, né, a essa primeira dica do adulto também ser leitor, não garante, né, que a convivência da criança com um adulto leitor não garante que ela vá ser leitora. Mas certamente isso facilita, né? Eu cresci numa casa em que todos eram leitores, em que todos são leitores. E não se conta, assim, nos dedos quem não é leitor, dos jovens que vieram depois, né, dos meus avós, que liam bastante. Todo mundo lê, e uns mais, outros menos. Também tem os períodos em que a gente tem as tais ressacas literárias e que diminui o ritmo de leitura, mas é uma atividade e uma necessidade para a nossa vida. Uma segunda dica é mostrar para as crianças que a leitura é um prazer, é uma diversão, é uma coisa que a gente faz com alegria, é uma curtição, né? Então, nunca usar a leitura
como uma punição, um castigo, ou uma tarefa enfadonha. Ah, que saco, vou ter que ler e tal. Então, não evitar, ao máximo, aproximar a leitura de qualquer coisa negativa. Né? Terceira dica, tentei fazer coisas mais objetivas e depois vamos conversar sobre isso. É que o adulto sempre procure ler o livro antes de ler para a criança, para ver se a leitura é adequada, para ver se vai agradar, né? Porque muitas vezes a gente sabe que a criança não gosta de determinada coisa, ou tem medo de uma determinada coisa que aparece naquele livro. Então, é bom sempre o adulto ter lido antes, e também para se preparar para a leitura. Né? Se a gente vai fazer uma leitura mais colorida, ou para ter ideias de como realizar aquela leitura. Uma quarta dica é sempre deixar livros ao alcance das crianças, por menores que elas sejam, né? Por ter pela casa, ter o lugar também do livro das crianças, né? Uma estantezinha, uma caixa, uma mesa, um banquinho que seja, com os livros à disposição, que a criança possa manusear esses livros como objetos íntimos, que não seja uma coisa que fica lá no alto, escondido, que só aparece de vez em quando. A gente até pode ter um que outro livro, mais assim como uma relíquia, mas que o livro seja um objeto corriqueiro da casa, como a televisão, como o pegador de massa, né? A esponja da pia para lavar a louça. Que seja uma necessidade e um objeto que faz parte do cotidiano de todo mundo da casa. E, sempre que possível, e isso é fundamental na formação do leitor, que a pessoa que lê deve proporcionar para a criança, enquanto está lendo, ou depois da leitura, logo após a leitura, e às vezes, dependendo do livro, muito tempo depois da leitura, que se converse, fazendo relação entre o que se leu e o que se vive. Permitir que a criança faça uma suposição, né? Então, se coloque no lugar de diferentes personagens daquela história. Por exemplo, tem um momento de tensão na história, tá todo mundo, o que será que vai acontecer? Quando uma personagem precisa tomar uma decisão importante, aí a gente fecha o livro e pergunta para a criança, para as crianças, né, para que estão ouvindo, o que vai fazer no lugar dessa personagem? Isso. O que tu acha que ele vai fazer agora? Né? Então, se colocar no lugar, né, e também imaginar que continuação é que vai ter essa história. Né? Estimular na criança essa criação de suposições e de imaginar, né? Que é um exercício maravilhoso que a literatura nos proporciona sempre. Também, outra coisa que é legal é, enquanto vai lendo, fazer perguntas sobre detalhes do que está acontecendo na história, até para a criança fixar, prestar atenção, né? Então, numa descrição, às vezes tem uma descrição mais longa, pode ficar alguma coisa meio vaga e tal, a gente perguntar, de que cor será que era o chapéu do detetive? Tu acha que a bolsa que ele estava levando era de couro, de pano? Né? Então, fazer também umas observações fora da história, que fiquem levando e trazendo e que façam a criança prestar atenção e imaginar que cenário é aquele. Exercícios de imaginação sempre são maravilhosos. Ou então, batem na janela. Quem será que está batendo? Quem é que está chegando aí? Quem vocês acham que está vindo? Né? Então, e se o primeiro colchão que colocaram em cima da ervilha, lá naquela história da princesa dos 7 colchões, tivesse esmagado a ervilha, o que será que ia acontecer? Que história é que ia virar? Né? A princesa ia dormir bem, não ia ter nenhum mal-estar, o príncipe não ia ficar sabendo que ela era delicada. Então, mexer nas histórias, né? Fazer
uma brincadeira de imaginar coisas diferentes do que aquelas que estão sendo contadas. E isso é um outro exercício que é bem legal de fazer, que é, depois que termina uma história, que é interessante convidar que as crianças imaginem ou escrevam, que daí é um outro exercício, né, já para crianças maiores, escrevam um outro fim para aquela história. Às vezes termina e a gente fica detestando o jeito que terminou. Eu não queria que terminasse assim, eu queria que tal coisa, ou eu achei ruim e tal, ou também achei bom, mas podia ter acontecido diferente se o fulano tivesse escolhido outro caminho, ia ter outras consequências, ia terminar de outra maneira. Então, isso também é continuar com a história junto com a gente, né? E dar a nossa opinião, né, que também vai formando no leitor essa capacidade de senso crítico e de contar, né, do que gostou, do que não gostou, e é uma coisa bem legal de fazer. Uma pergunta que fazem bastante para a gente, que trabalha com leitura, é quando que a gente começa a ler para uma criança? Pois muita gente começa a ler para a barriga. Então, sabe que tem um bebê vindo, já começa a ler e contar histórias para aquela barriga. A gente conversa com os nenês dentro da barriga, né? Bem comum. E, então, na mais tenra idade, já pode se começar a contar e ler histórias para o bebê. Outras famílias começam desde o nascimento, contam pequenas histórias, ou quadrinhas, versinhos, rimas, canções, cantigas de ninar, cantigas de tomar banho, de comer, né, ou de mamar, enquanto ainda é bem pequenininho. As pessoas já vão presenteando os bebês com livros que são resistentes à baba e pequenos dentinhos, e o hábito vai se formando. Logo em seguida, o bebê pega o livro e já começa a folhear. Então, quem conviveu já com um bebezinho sabe disso, e o livro vira um objeto comum no meio das brincadeiras e das tarefas, né, do dia do bebê, e é um objeto que distrai muito. Então, aqui em Pelotas, na UFPEL, nós temos um grupo, que é o Grupo de Estudos de Leitura Literária, na Faculdade de Educação, coordenado pela professora Cristina Rosa, que estuda e pesquisa a leitura dirigida para bebês. Então, é um trabalho muito bonito, ela tem fotografias dessa interação acontecendo. Eu vou deixar já, a Silvana vai colocar para nós, por favor, que o meu computador não estava funcionando, então ela vai colocar o link do blog dessa pesquisa, né? Então, ali tem todas as pesquisas que são feitas por esse grupo, inclusive essa da leitura para bebês, que ela chama de alfabetização literária. Então, inclusive, ali tem listas de livros selecionados e estudados, separados por idade, né? E ali também elas ensinam como se deve proceder para iniciar um bebê no mundo da leitura. Patrícia, deixa eu confirmar, é aquele blog da Sala Érico Veríssimo? Isso, Sala de Leitura Érico Veríssimo. Então, elas orientam que no momento em que o bebê fica sentado, a gente já pode começar, né, o que a professora Cristina batizou, esse é um termo cunhado por ela, de alfabetização literária. E ela diz que, isso é citação, tá? Todos os ritos da leitura, desde a escolha do livro, abrir o livro, folhear, indicar imagens enquanto lê, fechar o livro e guardar, são formadores desse leitor em potencial, tornando a leitura de verdade e não apenas imitação ou distração. Então, a criança se torna leitora antes de dominar o código escrito. E quem faz a ponte entre a criança e os textos são os adultos que a rodeiam, em casa, na escola, na creche, no jardim, na igreja, no salão comunitário, onde for. Então,
segurar esse bebê e mostrar para ele o livro, lendo. Claro que se começa com imagem, muito mais imagens, muito mais a questão da cor, que chama a atenção, das gravuras, de frases muito curtinhas, de rimas muito leves e breves, né? Vai se começando aos pouquinhos, e logo um livro inteiro vai ser lido. E muito logo os bebês começam a ter reações, né, de reconhecimento, de fala, né, com o personagem, com situações que vão aparecendo no livro. A interação entre a criança e o leitor é super importante, porque é um momento de afago, de prazer, e que vai colocando a criança já nessa emoção da leitura, né? Nessa coisa boa que a leitura nos traz. Bem, é importante também, quando vai se ler para os bebês, e acho que talvez seja mais importante do que quando vai se ler para uma criança maior, que o adulto tenha lido e que goste do livro, né? Porque tem a fase aquela em que a criança ouve uma vez a história e vai querer toda a vida ouvir aquela história, 1000 vezes, sem parar. Então, não pode ser um livro que o adulto não goste, né? É muito melhor a gente ler e ter prazer junto com quem está ouvindo a história, do que, de novo, o Chapeuzinho Vermelho, por favor, eu não aguento mais. Então, escolham nessa fase em que a leitura é importante repetir, porque é importante, né? Não é à toa que a criança se encanta por um livro e pede que aquele livro seja lido sempre, mesmo que se leiam outros intercalados, mas tem uma história preferida. Isso tem uma função muito importante e que o adulto goste também, né? Para não quebrar esse momento, essa harmonia que deve existir no momento da leitura. Dentro das dicas, essas de se criar o hábito e manter o hábito, tem, eu deixei para trás já, a questão de se criar um ambiente agradável para a leitura. Então, cada pessoa na sua casa vai saber qual é o seu lugar de leitura. E, às vezes, dependendo do leitor, tem livros que ele prefere ler na sala, tem livros que prefere ler deitado, tem livros que prefere ler na rua, tem livros que prefere ler numa mesa com o livro aberto. Então, cada família, cada leitor vai ter seus lugares de leitura. E esse momento em que a gente está mais em casa, também é um momento da gente redescobrir, às vezes, espaços da casa que podem ser uns ricos recantos de leitura e que a gente, pela correria, pela ocupação do dia a dia, a gente acabava esquecendo que ali era um lugar legal de ler. Então, para ler uma história para uma criança, se o adulto se sentir à vontade, ele pode emprestar sua voz para diferentes, né? Cada personagem tem uma voz. Ou alguns personagens terem vozes diferentes. Mudar o volume, falar mais alto quando está todo mundo gritando, fala bem baixinho quando está todo mundo cochichando. Ou nos momentos de suspense, fazer uma voz que vai deixando tudo mais misterioso. O ritmo, tudo isso, ou fazer uma trilha sonora, ter canções para os personagens, tudo isso enfeita, colore a leitura. Mas depende da pessoa se sentir à vontade, né? Então, a gente só deve fazer o que nos agrada e que nos deixa à vontade. Se é uma pessoa tímida, ela não vai se sentir legal fazendo isso. Então, a leitura não vai ser legal. A leitura sempre tem que ser boa. Então, quem vai ler é que vai resolver se vai ser ator, palhaço, cantor, né, cientista, porque tem gente que inventa coisas, a gente vê, pega rolinho de papel higiênico, um canudo, já vira um periscópio e tal. Então, cada leitor vai dar para a leitura que vai fazer a sua assinatura. E isso que é muito legal também na leitura. Falei um pouco, né, da questão da idade de começar a ler. E outra coisa que eu acho interessante, e que é uma discussão que se tem, né, bastante, essa semana eu
porque eu ia fazer essa fala. Eu conversei com uma amiga que, inclusive, fez um vídeo bem legal e eu não peguei o link, então fiquei devendo, depois eu vou colocar, que é a Érica. Ela é professora de crianças do ensino fundamental. Desde o ano passado, ela está trabalhando na rede pública em Jaguarão, com crianças de primeiro ano. E é a questão do que livro escolher para crianças maiores que estão entrando já na idade de alfabetização. Então, eu concordo com a Érica, e a gente conversou bastante sobre isso, e ela fez um vídeo que está super legal, defendendo essa questão de se ler os clássicos da literatura para as crianças. E isso embasado, né, a Ana Maria Machado, que é a nossa grande adaptadora de clássicos, ela tem clássicos adaptados pela Ana Maria Machado, que são novos clássicos, né? Como a coisa da tradução, que eu falei antes. Então, a Ana Maria Machado tem um livro em que ela defende isso, né, que é Como e Por que Ler os Clássicos Desde Cedo, se não me engano é esse o título. E as adaptações que ela faz, né, são de clássicos e de literaturas do folclore brasileiro. Eu acho que é importante ressaltar isso, né, porque a Sopa de Pedra, por exemplo, do Pedro Malas Artes, contado pela Ana Maria Machado, é muito bom, é uma história que dá pano para manga, uma daquelas histórias que pode não ter fim, que a gente pode levar um tempão contando, porque vai acrescentando na sopa, né? Cada pessoa que chega traz um ingrediente novo e tal. Se vocês não conhecem, é uma ótima história para se ler. Então, a literatura, por si só, proporciona para o leitor situações de empatia, ela trabalha com os nossos sentimentos, nos faz vivenciar experiências inusitadas, coisas que a gente nunca imaginou, nos faz visitar lugares também distantes e às vezes que nem existem, né? E os clássicos, eles nos mostram que, através dos tempos, as pessoas têm semelhança sempre. Em qualquer tempo que elas tenham vivido, né, a gente tem sensações, sentimentos que são semelhantes com pessoas do século II, dos anos 1700. E, às vezes, lendo um clássico, a gente percebe que até as diferenças de uma época são iguais às diferenças de outra, né? Então, semelhanças e diferenças de vida perpassam a história dos clássicos. E sempre que a gente lê uma adaptação, isso é muito importante se reforçar, sempre que se lê uma adaptação, a gente deve dizer para a criança, olha, isso aqui é um reconto, é um resumo de uma história maior. Então, quando chegar o tempo lá na escola, né, de se ler o Dom Quixote, a criança tem que saber que a criança, ou o adolescente, ou o adulto, que aquilo que ela leu não era um documento inteiro, né? Era um facilitador para se entrar na leitura. Então, essa leitura dos clássicos, ela vai dar base para a leitura dos contemporâneos. Então, ela aumenta o nosso repertório de leitores, do leitor, da leitora, ela dá a capacidade de relacionar temas, os temas clássicos, né, que são repetidos através dos tempos, que aparecem nas obras contemporâneas, e muitas vezes esses temas são contestados nas obras contemporâneas, ou são renovados, ou são retomados, e aí isso nos dá um fundamento, né, de leitura e enriquece as nossas leituras das obras contemporâneas. Então, criar o hábito, criar o costume, atender aos pedidos de repetição, tudo isso cria um vínculo, né? Faz com que se crie um vínculo entre o adulto que lê, a criança e os livros. E é ideal que esse processo também seja acompanhado da criação de um leitor independente, que tem os seus livros à disposição, como eu já falei antes, numa estante, numa prateleira, numa caixa, num banquinho, à mão, pela casa,
que a criança possa escolher o que ela quer ler, que ela tenha tempo para ficar sozinha com seus livros, descobrindo os seus gostos e os mundos que esses livros têm para oferecer para ela. E aí, pedindo licença para Simone de Beauvoir, eu peguei um bordão de uma campanha do governo, acho que foi 2010, não sei, que não nascemos leitores, nos tornamos leitores. Então, a gente sempre deve ter em mente isso. E, para isso acontecer, é necessário que exista um adulto que vai mediar essa leitura, né? Porque a leitura é uma prática social e ela deve ser trabalhada em todos os espaços sociais. A escola é um lugar, a casa é um outro lugar, o centro comunitário é outro lugar, a creche é outro lugar. Então, nós, mediadores de leitura, temos esse compromisso de ser essa ponte que vai ajudar a criar novos leitores. Então, quando nós lemos para crianças, nós devemos ler, eu, como leitora, né, independente, fora da escola, eu quero ler só pelo prazer, só pela conexão, só pela conversa. Porque o resto, todo o resto, que vem depois que a gente se torna leitor, ele vem de graça. Eu não marquei o tempo, Silvana, não sei quanto tempo eu falei, não faço a menor ideia. Mas eu vou encerrar essa minha parte de fala, lendo aqui um trechinho desse livro da Eva Furnari. Então, a literatura brasileira tem autores maravilhosos. Eva Furnari é uma das minhas preferidas, e esse livro aqui está sovado, manuseado, porque quando tinha 9 anos, o meu filho Antônio se encantou com esse livro. Ele terminava de ler e começava a ler de novo. E esse aqui se chama Felpo Filva. Como a gente teve a Páscoa agora há pouco, eu resolvi trazer uma história de coelho. Mas é um coelho nada usual. Felpo Filva, de Eva Furnari. Na toca 88 da Rua de Espinhos, na cidade de Rapidópolis, morava um coelho solitário. Ele não recebia visitas, não tinha amigos, nunca queria saber de conversa com ninguém. Os vizinhos já estavam acostumados. Diziam que ele vivia no mundo da lua, que era distraído, desligado, e que tudo isso se podia entender, pois ele era um poeta. Ele era o famoso poeta e escritor Felpo Filva. Felpo era assim solitário desde os tempos de criança, quando os coleguinhas da escola zombavam dele, porque ele tinha uma orelha maior do que a outra. Essa diferença sempre foi um grande problema. E a situação piorou ainda mais quando resolveram que Felpo deveria usar um aparelho para esticar a orelha curta. O aparelho se chamava esticorelha. Era grande, pesado e difícil de usar. O pior de tudo foi que de nada adiantou tanto sacrifício. Ninguém entendeu por quê. Mas o aparelho, que funcionava tão bem com os outros filhotes, não deu resultado com o Felpo. Ele continuou com uma orelha mais curta que a outra. Um certo dia, quando Felpo já era um poeta famoso, tomou uma decisão. Ele iria contar para todos a triste história de sua vida. Ia escrever a sua autobiografia. Leiam Felpo Filva. Pronto, Silvana. Vamos conversar? Ah, que fantástico, Beatriz. Convido a todos para agora, se quiserem abrir suas câmeras, vamos reduzir essas telas aí, vamos ficar junto aí e conversar mais do que por microfone, do que por escrita no chat, as pessoas estão ouvindo. Olha só, quanta gente apareceu. Ah, Patrícia, bem-vinda!
Agora eu vou saber para quem que eu estava lendo. Interessante. Bom, o tema é fantástico, né? De todos que gostam de livros, não, como não não pensar e se comover com o que você falou. Quem já teve filhos, sobrinhos, né, crianças por perto, sabe bem disso. Quando você começou a tua fala e disse que leu, né, começou a ler um livro, não exatamente a leitura, mas você diz assim, o prazer de alguém ler para você, me remeteu imediatamente a uma situação de infância, junto com a minha mãe e minha irmã na cama, lendo O Gato de Botas pela enésima vez, né? Então, realmente o prazer da leitura, que alguém tenha lido para a gente, é marcante, é determinante nesse leitor, né? Vai fazer totalmente a diferença para a pessoa. Então, está aberto, quem quiser fazer seus depoimentos. Que bom, olha só. O mais para ficar visível, aparecer. Rosiane diz que está com vergonha, mas não tem porquê. Estamos todos com cara de que estão em casa há muito tempo. Né? Super em casa. Eu estou mais em casa do que ninguém, porque todas as Meu Deus do céu! Ai, que ótimo! Meio atrapalhada com o celular. Deve ter uma forma de ativar a sua câmera. Não sei quem que está falando. É a Maria Tereza que está falando. Vamos ver se consegue, Maria Tereza. Hein? Vamos ver se consegue ativar a sua câmera. A gente vai ter uma foto dela. Batemos sim. Não tem. A gente vai tudo para a rede social. Meu Deus do céu. Mas a palavra está aberta, além de aparecermos nas câmeras, nós agora podemos conversar com a Beatriz. Eu já queria pedir aqui para a Beatriz o título do primeiro livro. Quase chorei, Beatriz. Sim, é O Mundo Inteiro. Deixa eu anotar. O Mundo Inteiro. E ele veio na coleção do Itaú. Agora não me lembro onde foi, Francisca. Sabe essa coleção do Banco Itaú, né? Leia para uma criança. E será que a gente consegue ainda? A minha edição é de 2013. E eu não sei se ele está disponível na livraria. Eu acho que não. É uma coisa muito linda. A tradução da Amazon é uma delícia, né? É lindo. Chorasse no começo, tu vai chorar certamente no fim. Eu vou dar só uma orientação, acabei de colocar um link ali no chat. Essa sala está com uma característica diferente. Temos tido muito alunos, enfim, mas quem quiser ter um certificado sobre essa fala, essa palestra, pode clicar ali e daí colocar seus dados que a gente vai fazer. Tá? É isso que eu tinha. Eu sugiro que a gente fale um de cada vez, quem não estiver falando, mantém o microfone desligado para melhorar a qualidade daí de quem estiver podendo falando, tá? Já que ninguém está falando por enquanto, eu vou contar que a Cecília é minha irmã e eu tenho a minha primeira memória de leitura com ela. Ela leu para mim O Menino do Dedo Verde em forma de folhetim. Daí, cada dia era um pedacinho, e era uma delícia. Eu tinha 4 anos, e eu me lembro da espera, e aí eu chegava do colégio, e eu tinha que esperar ela fazer o tema primeiro, para depois ela vir me contar o capítulo do dia do Menino do Dedo Verde. Essa é a minha lembrança mais antiga de leitura. Agora ela vai precisar de lencinho.
Ah, Beatriz, eu li O Menino do Dedo Verde várias vezes, todas eu chorava. Aquele final, que fantástico, maravilhoso, né? né? Eu não sei se eu li para as gurias, não sei, mas tinha o livro em casa. Ainda está em tempo. Ah, eu não recusaria alguém lendo para mim, eu já escutei teus áudios. Eu Não tenho recuso. um livro que ela leu para mim, todo despencadinho, porque já era um livro usado, então ficou muito relíquia nossa, né? Que fantástico. Aqui também tem a minha sobrinha com o bebezinho dela no colo. Então, houve leituras. Então, o que vamos falar? Ah, eu acho que tu podia contar para a gente da tua lista de livros que tu lês para o Antônio. Quais os preferidos dele, como é que era, isso. Eu lembro os que eu lia para as gurias, né? E é interessante porque realmente a leitura é diferente de contar a história. Acho que eu nunca fui boa contadora também. Acho que tem essa. Acho que eu me virava melhor lendo do que contando. Porque o livro tem que dar uma segurança também para a gente, né? Então, o Antônio leu, eu li muito para ele. Li muito e eu sempre tenho assim a lembrança do primeiro livro que ele leu sozinho, que foi também um livro familiar, que a Cecília deu de presente para um sobrinho nosso, que já bem mais velho, então já era um livrinho bem manuseado, uma coleção da Ana Maria Machado, de uns livrinhos quadradinhos, assim, era um tijolinho que cabia mais na mão da criança, e que se chamava Cabe na Mala, o primeiro livro que ele leu, e que deu aquela... que ele estava lendo, né? E aí, depois que ele leu o livro inteiro, ele me disse, mamãe, agora eu vou poder ler para ti. Mas, na verdade, eu fiquei muito feliz porque ele ia poder ler para ele e eu ia poder continuar lendo os meus livros também, né? E, então, Ana Maria Machado, eu acho que é uma das autoras, das melhores autoras que a gente tem, vivas. E ela tem uma variedade, porque ela escreve conto, ela escreve histórias mais longas, ela tem esses recontos, né, do folclore brasileiro, que são maravilhosos. Ela escreve versos. Então, um dos livros tem esse Felpo Filva, da Eva Furnari. Da Ana Maria Machado, Fiz Voar o Meu Chapéu, que o Antônio sabia decor, e O Encafronhador de Trombiláceos, do Rosana Mendes. Eu acho que são 3 livros que podem resumir o início do Antônio como leitor. Que eu percebi, assim, né, fez uma diferença na vida dele depois que ele leu aquele livro. As relações que ele fez depois de ter lido, e as conversas que ele tinha sobre isso, e buscar outro livro que fosse parecido com aquele. Então, tem uns livros que têm, né, essa marca na vida de um leitor que está começando, e a gente nota porque volta e meia a criança volta naquele livro, né? Então, até hoje, agora eu estava mexendo nos livros, e ele pegou o Felpo Filva, e deu uma matada de saudade ali, ele vai fazer 17 anos, né? Então, reconhecer-se naquele livro, né? Isso é muito legal. Eu acho que esses 3 resumem bem. Claro, depois ele teve a fase Harry Potter, a fase Senhor dos Anéis, e tudo isso é muito encantador também. Mas lá no comecinho, até os 9 anos, esses 3 são fundamentais. Oi, Érica. Eu não sei se a Érica recém chegou ou se ela estava só nos ouvindo. Então, eu fiquei curiosa se a Érica, eu vi que ela estava ali no chat, se ela é a professora que é do vídeo. Eu até pedi para colocar o link disponibilizado. Em Jaguarão.
Imaginei que fosse a mesma Érica que você estava comentando. Se quiser dar para nós o link, vai ser uma maravilha. Érica, o link do teu vídeo falando sobre a leitura de clássicos, por favor. Liga seu microfone. Ela já colocou. Ah, sim, já ficou aqui. Passou, então. Mas tu deve ter a experiência também, Beatriz, do livro todo riscado. Sim. Sim, claro, né? Eu me lembro que a primeira vez que eu peguei um preferido todo riscadinho e desenhado, e olha, ficou por acaso, não era... Eu me lembro da história da minha irmã mais velha contando que ela riscou apenas um dos preferidos, que era, eu não me lembro se era o Quincas Borba, mas enfim, de uma coleção com capa rosa, uma coleção preciosa, assim, que o pai tinha cortado de Assis, e aí, então, ela levou a primeira bronca da vida dela, e, assim, gigantesca, imensa. A intimidade com os livros, né, pode custar caro. Essa história eu me lembro bem. Mas eu tinha muito... eu tinha as cartilhas que o Antônio desenhava e tinha livro. E eu sempre fazia essa diferença, né? Na cartilha, a gente escreve. No livro, não. Então, isso foi uma coisa que facilitou para ele entender que não devia escrever nos livros que não tinham instruções, né? Quer falar, André? Silvana, eu acho que tem perguntas. Tem. Tem perguntas no bate-papo. Tem comentários, tem coisas bem legais. Não tem como frear o bate-papo, Silvana. Enquanto isso, As pessoas até preferem o chat. Enquanto isso, talvez pudesse falar sobre diferenças nas traduções, nas adaptações, porque eu achei legal que tu começou ali dizendo quem era o autor, o ilustrador e o tradutor. Eu acho muito importante também a presença do tradutor e o olhar dele, né? Na tradução, na adaptação. Sim, porque nós temos aqui uma tradutora junto com a gente aqui na nossa tela. Traduzir literatura é mais só tradução, né? Porque mexe com, por exemplo, traduzir poesia é muito difícil. Eu não sei, não conheço o original deste livro, né? Mas essas delicadezas, trazer para a nossa cultura, né? O significado que aquela imagem lá em inglês tem e que traduzisse literalmente não ia se perder. Então, a tradução, quando feita assim, como esse livro, por uma mulher que é poeta, ele tem uma diferença, né, uma qualidade de texto bem diferente se ele tivesse sido traduzido por um técnico que só transpusesse, né, as palavras de uma língua para outra. E isso é uma coisa que, felizmente, está se valorizando mais agora, e a Márcia, que é tradutora, deve perceber isso, né? Como tem se prestado atenção no tradutor, né? Porque antes a gente nem falava, né? Agora é obrigado a ter o nome do tradutor grande lá na primeira página, às vezes na capa está o nome do tradutor. Então, algumas editoras valorizam esse trabalho, né, e publicam o nome do tradutor junto com os outros autores, porque ele também é autor, né? Ele é o autor dessa obra
na língua para qual ele traduziu. Então, e a gente começa a ter os tradutores preferidos, né? Além dessa questão da tradução, de ser tão importante, né, em obras estrangeiras, mas a ilustração é fundamental. E nesse livro que você mostrou, ficou muito evidente, né? É um objeto completo, o livro, páginas, o texto e a ilustração é fantástico, né? Especialmente com crianças menores, e o quanto contribui para esse prazer da leitura, né? Para essa troca, né? Esse livro, em uma página, a gente pode ficar um tempão, porque ele tem, né, uma delicadeza, uma precisão nos detalhes. Então, desde lá, o castelinho de areia que está na beira da praia, o carro, o cabelo do pai voando, o cabelo da menina, é tudo... Eu não sei se eu estou conseguindo... Não, vai para cá, né? Vocês não vão ver bem. É tudo muito... São muitos detalhes, né? Então, também isso, quando a gente está lendo, às vezes a gente fica numa página, por causa de uma ilustração, a gente fica muito tempo puxando coisas, encontrando detalhes e outras coisas que enriquecem ainda mais essa história que está sendo contada. A ilustração, sim, é um presente, né? O Francisco dá um amor nesse colinho. E o Henrique não veio? Ah, o Henrique também tá! Coisa boa esse público! Tem 2 meninos que já são iniciados na leitura, então, na nossa tela. Cadê a Silvana? A Silvana sumiu. Chica? Só a Silvana foi desconectada. Silvana foi desconectada. Eu não sei se todas as pessoas que estão aqui sabem do espaço que tu tem no site Tão Longe, Tão Perto, com aquele título tão lindo, né? Hora de Reis, ouvir poemas. Na verdade, aqueles poemas, como foi uma coisa assim rápida, né? Eu mandei os que eu já tinha gravado e eles estão disponíveis na rádio do professor Júlio. Ele tem uma rádio online e todos os dias, às 10 da manhã, tem uma leitura minha nessa rádio, que é fascinação.com.br. Ah, que legal. Que esse professor da terapia ocupacional usa para dar aula, quando ele vai a algum evento fora de Pelotas, ele leva todo o equipamento e transmite pela rádio, né, as palestras, tudo que esteja acontecendo no evento. E então tem essa minha participação na rádio com leituras, e ali tem poemas, contos, tem uns contos bem longos, inclusive, e às 10 da manhã eu tô na fascinação. E o resto do dia tu estava tão longe, tão perto. Que legal. Mas está sendo bem usado. Pois sim, é incrível. Eu tenho tido assim uma resposta bem grande das pessoas para quem eu enviei o link. Que ótimo. Inclusive a minha mãe tem usado todos os dias na sobremesa, ela escuta um áudio dali. Ah, que ótimo. Renovou o gosto por aqueles poemas que ela já tinha ouvido todos, mas voltou a estar fazendo uma sessão Remember. Que legal, que legal. Eu tenho a sensação, eu vou continuar falando, mas se alguém aqui quiser
participar da conversa e entrar, por favor, ligue o microfone e use muito bem o microfone. Mas eu vou continuar falando, aproveitar aqui para conversar com a Beatriz mesmo. Eu fico pensando, Beatriz, se existe deve existir, porque eu acho que todo fenômeno cultural tem essa relação com a ação e a reação, né? Se a reação da leitura seria a escrita. Desde sempre, não sei quando que eu comecei a escutar o fato de que escreve quem lê, ou seja, seria uma reação imediata. Não raras vezes eu terminei uma leitura com uma imensa vontade, assim, de escrever, como se fosse um estímulo para a escrita. Claro que a criação literária é uma coisa muito complexa, né? Não pode ter uma relação tão direta. Mas acho que a escrita a gente usa para tudo, não é só para a criação literária. A gente usa, ela está ali, está dada e usa. E aí essa relação que desde cedo a gente ouve, né? Voltou a mestra. Te mandaram embora, Silvana, do Caías. Eu acho que essa ventania na cidade está acontecendo com muita frequência. Acabou a luz da internet, levei uns minutos para voltar, mas ainda bem que voltou. Ainda bem. Aqui, mas eu sabia que alguém iria conduzir, né, Francisca? Eu não sei se eu conduzi, Silvana, eu comecei a conversar, foi isso que eu fiz. A minha conexão também caiu. Silvana, a minha conexão também caiu aqui. A gente tem que reiniciar. A André está só voz. Mas eu estava terminando aqui um comentário com a Beatriz, que era essa... se é que existe a relação, se fala muito isso, essa reação direta da leitura com a escrita. Se, de fato, a leitura ativa o fenômeno da escrita. Eu não estou dizendo da criação literária, que eu acho que é muito mais complexo. Eu também tenho esse mesmo ímpeto, muitas vezes. Ler e precisar escrever registrando aquela leitura, né? Então, eu gosto, a Érica também faz isso, de escrever no próprio livro, né? Dar ali um bilhete, uma recordação da minha leitura, uma marca que eu li e que esse livro provocou em mim tal sensação, tal ideia, tal impressão. E eu estava ouvindo esses dias uma fala do Amir Klink, que eu não sei o que ele é, eu acho que ele é engenheiro, então ele é um cara todo das exatas, né? E que escreve, ele tem um texto maravilhoso, ele escreveu o primeiro livro dele, que é Os 100 Dias Entre Céu e Mar, e ele disse que revisou muito pouco. Ele, quando sentou para escrever, ele colocou o que já estava dentro da cabeça dele, pronto, né? E aí o jornalista pergunta: onde tu aprendeste, né, esse teu estilo que é de uma qualidade inegável? E ele agradeceu muito e disse que foi da mãe, onde ele era tradutora. Então, a mãe lia muito para ele. Ele, desde muito pequeno, teve esse contato apaixonado com os livros, e isso veio naturalmente, né? Então, a escrita dele revela, né, esse contato. Trancou a Bitica? Eu acho que ele teve uma leitura dele. Acho que talvez muito vídeo ligado, não sei. Vou desligar o meu aqui. Agora eu falei. Não, acho que ela caiu que nem a gente. É por causa do vento? Aqui faz horas que eu saio, volto. Mas não me machuquei. Bom. Eu acho que é por aí. Acontece, Beatriz. Voltou? Então, a gente perdeu.
E a Patrícia também. A Patrícia, eu acho que foi. Não, eu tô aqui, mas a minha câmera eu nunca mais achei. Ela some, né? É. Eu desliguei a minha para o áudio ficar. Eu desliguei a minha, ela se revoltou, não vai mais voltar. Sabe o que eu estava pensando que vocês estão falando? Da leitura, né? E eu sou uma pessoa, acho que eu já falei, a Tica sabe, mas eu acho que para a Francisca eu também já falei, eu não consigo escrever. Eu sou bloqueada para escrever. Eu leio, mas não consigo ir para o finalmente, eu não consigo. Eu sei. E agora é a Patrícia. Patrícia, sumiu até a tua voz. Levada pelo vento, e o vento levou. O vento está nos levando, gurias. Enquanto a Patrícia volta, eu vou ler aqui, tem no chat aqui texto da Rosiane. Ela diz assim, sobre a questão da relação entre leitura e escrita, penso que existe uma relação, mas não uma relação direta do tipo, lê muito, escreve bem. Observo há muitos anos em sala de aula com crianças de diferentes idades que essa relação, apesar de existir, é bem mais complexa. É um comentário aqui do chat. A Rosiane também é professora de ensino fundamental e já há bastante tempo ela observa essa relação aí. Então, ela tem bastante propriedade para comentar. Mas não é uma relação direta, pelo que ela escreveu. Lê muito, escreve bem. Rosiane, mas o escreve bem o domina a língua ou... É porque eu acho que me falta a expressão correta, mas escrever bem, o que é de fato? É dominar a gramática, dominar a expressão escrita ou conquistar alguma coisa mais ali dentro? Às vezes é uma simples frase, às vezes não sei, eu uso apropriado de algumas palavras que parece que ilumina a frase, ilumina a compreensão, é quase que um mistério para mim. Sim, mas sabe o mistério desejável? Isso é que eu queria que a Rosiane me dissesse. Será que ela está por aí ainda? Porque, claro, quem trabalha com isso, com a formação da língua em alguém, deve ter um conhecimento muito mais profundo, né? Não sei, não encontrei mais a Rosiane aqui. Tá lá embaixo, tá. Ela só está nos escutando, acho. Ela está começando a digitar alguma coisa. Também alfabetizasse, né, Beatriz? Alfabetizei no Pacto, né? Que tinha aquela coisa maravilhosa desses livros selecionados, então, caixas de livros maravilhosos, e o primeiro ano era um ano dedicado à leitura. Então, foi uma super experiência, muito legal. Depois, essas crianças todas, eu assisti no 6º ano, apresentação assim de Dia das Mães e tal, e se notava que aquelas crianças tinham tido um trabalho de leitura diferenciado no primeiro ano. Eu noto na postura, como leitor, quando vai ler o seu trabalho diante dos outros, ou nessas festinhas de semestre e tal, que tem, né, leitura de redação ou de uma poesia, o aluno que é exposto, né, à leitura literária na sala de aula, ele tem um rendimento bem notável. Eu vou ler aqui. Isso, a Rosiane respondeu.
que ela respondeu, eu não sei se ela não está conseguindo entrar, ou enfim, vou ler aqui. Quando falo em escrever bem, não me refiro à escrita literária ou a qualquer rebuscamento escrito. A escrita como meio de comunicação, simplesmente, para algumas crianças é mais fácil do que para outras, mas nem sempre as que leem mais são as que se comunicam melhor pela escrita. Essa é uma observação interessante que desmancha aquela relação direta, que é quase um senso comum, mas que pode não ser verdadeiro, entre o ler e o escrever. Que também, Beatriz, me parece que é uma relação que talvez aí sim possa ser direta. O ler muito, porque é completamente diferente, né? A leitura silenciosa, a leitura para mim, é a leitura que eu faço usando a voz. Deve ser, essa sim, eu acho que talvez seja uma reação, essa talvez vê-se pelo nosso presidente, né, o coitadinho, eu acho que ele não enxerga nem onde a vírgula, coitadinho, pobrezinho dele. Então, certamente, são duas leituras, né, a que se faz em silêncio e a que se faz em voz alta, porque essa da voz alta, tu tem que ouvir, né? Tu tem que escutar o que tu tem que ler. Então, a questão da pontuação, a prosódia, tudo isso é muito, para mim, é instintivo. Né? É difícil tu encontrar alguém que explique como que tu lê. Então, quando tem a vírgula, tu faz uma pausa pequena, quando tem o ponto, tu faz uma pausa maior. Que tamanho é esse? O que é o pequeno? O que é o maior? Quando tu vai ler um poema, porque tem os versos, cada um está numa linha, muita gente lê trancando, né? Só que não, às vezes, se não tem um ponto no fim daquele verso, ele continua no próximo. Então, isso vai dar o encadeamento dos versos e o ritmo do poema. Se tu colocares um ponto no fim de cada um, tu não vai estar dizendo nada. Daqui a pouco o poema vira uma coisa sem sentido, né? Então, o ler em voz alta é uma outra habilidade. Não é a mesma coisa que a leitura silenciosa. Isso eu estou dizendo agora, não li nada, ninguém me disse. É a minha impressão sobre esse tema. É a impressão que eu tenho. Também tem ler em voz alta um poema e tem o declamar um poema. Que aí é outra coisa. Então, aquela declamação ufana e... Ela falou uma coisa ali. Oi? É interessante. Oi, vocês conseguem me ouvir? Sim. Falhando um pouquinho, mas sim. Demora. Oi? Tá conseguindo me ouvir? Tá bem. Aqui a Rosiane até falando uma coisa referente às dificuldades de aprendizagem, é uma coisa que eu noto bastante, que geralmente a criança com o processo da leitura, tem algumas que assimilam a gramática e outras assimilam melhor a história. Eu acho que isso tudo é com a diferença de cada um, né? Não é só que a gente tenha uma necessidade ou uma dificuldade, né, de aprendizagem, mas eu nunca me analisei se eu tenho alguma dificuldade de aprendizagem, mas eu tinha comparação com uma colega que ela lia bastante e lia os mesmos livros que eu lia. A gente conversava sobre esses livros. Aí ela dizia assim, tu visse como ele escreveu aquela palavra referente dentro daquela, toda a parte da gramática. E eu via que ela assimilava menos a história que eu, e eu assimilava menos a gramática que ela. Então, eu acho que vai havendo o processo de cada um vai assimilando aquilo que é mais próximo, por isso que a gente trabalha muito com competências e habilidades dos alunos, porque para valorizar aquilo que ele aprende melhor, né? Nem todo mundo vai ser bom em gramática,
mas às vezes é ser um bom comunicador, então cada um vai adquirindo aquilo que tem mais facilidade, dependendo dos processos de aprendizagem. Era só isso que eu ia falar, que até terminei lendo aqui com a Rosiane, que eu ia falar, a Rosiane está com vergonha de aparecer, tem que aparecer vou falar sobre a experiência dela, ela é professora lá em São Paulo, numa rede municipal lá. E é uma coisa interessante, eu acho que vale a pena contar aqui que a Rosiane, a gente conheceu num grupo de leitura pelo WhatsApp. Então, nós participamos de um grupo de leitores do Brasil inteiro, que tem 50 pessoas agora, né? Mais ou menos 50 pessoas, e a gente lê junto, fala sobre livros, e já faz 2 anos que a gente tem essa relação, assim, de leitoras, e super legal, e conhecemos pessoas de outros lugares com os mesmos interesses. E aí, eu, a Érica e a Rosiane nos desgarramos desse grupo principal e temos um outro grupo, só nós as 3, porque daí o pessoal não queria ler os mesmos livros que nós. Então, a gente tem um subgrupo que é só das leituras das 3. Uma dissidência. Que legal. Eu tenho uma experiência não sou professora, né? A minha única experiência de leitura, além de ter recebido muitos estímulos, né? E isso sei que fez uma diferença na minha vida, mas foi com o meu filho, e desde pequeno, desde a banheira, desde dos primeiros brinquedos, sempre uma convivência muito grande com livros e leituras diárias. Era assim, antes de dormir, obrigatoriamente, durante 8 anos, quase 10 anos, todas as noites eu lia para ele. Uma coisa interessante sobre isso, que você falou sobre a Simone de Beauvoir, né? Se tornar leitores, mas vejam que geralmente é a mãe quem faz isso. Não digo que exclusivamente, deve ter pais que também fazem, né? Mas é muito característico da mãe com a criança. E, enfim, chegou aquele momento em que a criatura se tornou um adolescente que parou de ler. E eu estou, desde então, trabalhando para mim, que não vou forçar, obviamente, né? A leitura tem que ser por prazer, e eu acho que com tudo que ele recebeu durante a vida, em algum momento ele vai voltar. Mas no momento da redação, agora do Enem, para surpresa minha, ele saiu muito bem. Tá? Me surpreendeu mesmo. E eu acredito isso, em grande parte, a esses estímulos que, de alguma forma, de fato, acho que fazem diferença no desenvolvimento cognitivo, de percepção de mundo, enfim, é uma série de coisas que é difícil a gente dizer, isso vai resultar exatamente nisso, mas que tem uma influência, obviamente. Eu acho que tem muitas pesquisas que mostram o contrário, né, que crianças que têm dificuldades de alfabetização são as que a família não lê, que não tem livros, que não tem essa convivência com o livro dentro de casa, né, eu acho que isso já tem até uma certa clareza, e isso de fato acontece. Sim, é visível, né, a gente percebe. O Antônio também, quando entrou para o IF, ele mesmo diz, eu não tenho mais tempo de ler, e sente falta disso, né? Então, e ele se dá conta que é uma coisa temporária, mas volta e meia ele tá com um livrão daqueles dos que ele gosta de ler, Star Wars. Ele pega o livro, mas não consegue ler com a mesma velocidade, tá? Então vai bem devagarinho, mas ele não deixou de gostar, ele não deixou de ter vontade de ler, né? É uma coisa que fica, né? E que também a gente tem, né, de vez em quando. Em mim é muito raro, mas acontece de ter uma ressaca literária. A gente termina de ler um livro muito bom e parece que livro é que vai conseguir ser tão bom quanto esse que eu recém terminei de ler? Nada vai conseguir ficar no lugar dele. E até a gente achar o próximo, às vezes, para um tempo. A Milena está escrevendo aqui, sinto que no ensino fundamental, e
e médio, enfim, no ensino fundamental 2 e médio, acabam se passando muito conteúdo e esquece da parte de ter tempo para leitura pelo gosto. No comentário da Milena aqui. Uhum. Eu sempre que eu dei aula, para qualquer idade, eu sempre tive um momento da minha aula que era para ler, eu levava alguma coisa para ler, só para ler. Não precisava nem comentar nada, se não desse tempo, né? No fim da aula, tantos minutos ficavam reservados para uma leitura. E sempre foi muito bom, sempre as pessoas gostaram muito disso. Até hoje eu encontro com alunos, né, que dizem, é aquela hora de leitura, que coisa boa. A Márcia foi minha aluna, a Márcia está aí, foi minha aluna, e a gente teve, assim, momentos de delícia literária, né, uns minutinhos do fim da aula, que era garantido que não ia ter tarefa, não ia ter prova, não ia ter teoria, era só para ler. E isso é muito bom. E não custa muito, né? Então, não precisa ser um período inteiro, se a escola fica cobrando, se os pais vão reclamar porque estão matando aula, sei lá, mas 10 minutos, 15 minutos de uma leitura boa, às vezes alimenta por muito tempo, né? Ou que seja, uma vez por semana, se não der para fazer em todas as aulas, mas tem como tu fazer, né, um momentinho ali só de prazer. E uma coisa que eu esqueci de falar, que estava na minha lista aqui, me esqueci completamente, foi sobre a lista que eu fiz de livros falando sobre a morte, né, para crianças. E no tempo que a gente está vivendo, é um tema que está se aproximando cada vez mais, né? Infelizmente, a doença está começando a ter cara para nós, né? A gente já conhece alguém que adoeceu e daqui a pouco vai conhecer alguém que morreu da doença. Então, tem uma coisa bem legal que tem o PDF, que o original é em espanhol. E um grupo de professores da Faculdade de Educação da UFMG traduziu e reuniu, assim, um coletivo para ilustrar a carta para meninos e meninas em tempos de Covid-19. Então, é uma explicação do que é a doença, numa linguagem mais acessível, por que a gente não está podendo sair de casa, todas essas consequências que estão existindo por causa da pandemia, né? E eu anotei, além disso, é um alemão, Christian Duda, que tem o livro Todos os Patinhos, que é a história de uma relação de uma raposa com um pato, e aí eles têm filhinhos. E a raposa começa o livro pensando em comer um patinho, né? Mas, no fim, eles têm uma amizade muito grande, se juntam e criam aquele monte de patinhos, e fatalmente, eu não vou dar spoiler, alguém morre na história, e é uma delicadeza, uma abordagem, assim, sobre o assunto, muito delicada, inteligente e necessária, né? Então, algumas famílias não têm coragem de abordar esse assunto, só que é premente, né? A gente está vivendo um momento em que vai ter que se falar sobre isso. Então, buscar na literatura um suporte, né, que nos ajude a falar sobre isso, é uma coisa super importante. E aí também tem o link de um podcast que é falando sobre a morte com crianças. Eu coloquei os 2 links agora. Sim, assim, do início ao fim, foi um programa feito antes de começar a se falar no coronavírus, então, tem uma parte que fala sobre a morte de alguém, da família e tal, mas também tem uma parte que fala sobre a morte da criança. Então, uma criança doente, em estado terminal, né? Então, como que se aborda, como que se fala sobre isso com uma criança, né? Então, tá super legal esse podcast, e tem a psicóloga que fala ali, ela disponibiliza uma lista de livros
que tratam sobre a... sobre o tema do mundo, especificamente. Aqui tá até calor. Eu tô cheia de roupa, mas eu acho que tá calor. Tem alguém com o microfone aberto que acho que não é necessariamente na sala. Era eu. Era eu quem? Vou desligar. A Érica. Beijo, tchau. Eu saí do vídeo, achei que estava aberto, que estava fechado tudo. Saísse do vídeo, mas o microfone tinha ficado aberto. A gente vai avaliando, Érica. Bom, nossa, essa conversa acho que rende muito. Passamos até a hora que está estipulada, se prolongou, que bom. Eu não faço a menor ideia, eu só notei que devia ter passado porque ficou escuro, né? Todas as câmeras estão ficando escuras. Algumas pessoas já se despediram, a Francisca deixou aqui um abraço, adorou. Ai, que bom. Saíram. Mas eu achei fantástico, era o que eu imaginava pelo tema que você iria abordar, a gente de fato teria essa coisa mais amigável, mais amorosa, mais próxima, né? Que coisa boa, Silvana, eu adorei também. A gente, assim, é um aprendizado e a gente quer continuar fazendo isso, acho que esse é o momento de aproveitar essa situação tão delicada que estamos passando e criar esses espaços de conversa que provavelmente não teríamos, né? Cada um tão envolvido, às vezes, nas suas respectivas áreas, nas suas atividades, nas suas correrias, e essas salas acabam sendo um pouco um oásis para a gente se encontrar, se ver e conversar sobre coisas legais e bonitas. Então, só tenho a agradecer, Beatriz, foi fantástica a tua fala, a participação das pessoas. Agora já temos um número reduzido na sala, mas teve quase 30 pessoas participando em algum momento, acho que você não estava visualizando isso. Então, bacana, que teve realmente a repercussão que a gente esperava. Então, uma gratidão enorme, muito obrigada pela sua presença. Eu também agradeço muito, especialmente a Silvana e a Andréia, que me convidaram, e a Chica, que eu acho que foi quem me colocou em contato com vocês, né? Isso, foi ela que indicou os meus projetos mais queridos têm sido através da mão da Chica, né? Então, eu não posso deixar de falar isso. Ela me deu de presente essa oportunidade de estar aqui hoje e, especialmente, ela me colocou em contato com o Leandro, que é meu grande amigo, que é esse rapaz cego que foi o primeiro para quem eu comecei a ler. Sim. Então, a Chica nos colocou em contato, né? E sem nunca imaginar o que ia acontecer. Mas ela teve esse feeling de que eu e o Leandro teríamos alguma coisa para conversar, e é um dos trabalhos que eu gosto mais de fazer e que me dá mais satisfação, assim, e ele começou a distribuir também essas gravações que eu faço, né? Então, a Chica por isso que eu disse que ela é minha madrinha, né? Ela tem me proporcionado, assim, coisas profissionais, mas que são muito mais do que isso, né? Que tem me feito um bem enorme como pessoa. Obrigada. Aqui no chat tem aplausos, agradecimentos, elogios. Como é que conseguiu botar os aplausos ali? Boa pergunta, porque até agora eu ainda também não sei fazer isso. A Rosiane conseguiu, porque a gente só escreve. A gente ainda não domina. Depois ela conta para a gente. Muito obrigada a todos. Muito obrigada. Obrigada a todos e todas. Boa noite para todos. Boa noite.